porque tá na hora de falarmos do Cruzeiro. E o Rafa Nobre tá por aqui para trazer aquele primeiro destaque falando do jogo de ontem, lá na Arena do Grêmio. Que atuação tenebrosa do Cruzeiro ontem, Xará. Um abraço, boa tarde ainda para você. Xará, boa tarde novamente, bem-vindo de volta. Valeu. Aqui Esportes. Pois é difícil destacar alguma coisa que não seja negativa, né? Do jogo de ontem, a gente que esperou tanto por esse jogo, aguardou uma proposta diferente que o Cruzeiro pudesse apresentar contra o Grêmio, um adversário já conhecido. Ontem foi o quarto jogo que eles fizeram no ano e a gente viu um Cruzeiro completamente apático, um Cruzeiro diferente de tudo que a gente viu até aqui, pelo menos dentro do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro correndo pouco, criando pouco. A gente via antes, né, um Cruzeiro que apresentava o jogo, perdia chances, tinha muitas vezes o jogo na mão. Ontem, desde que apitou o Marcelo de Lima Henrique o início do jogo, a gente não viu o Cruzeiro assim, e muito pelo contrário, né? Viu o Cruzeiro aceitando muito o jogo do Grêmio, o Cruzeiro errando mais uma vez. O primeiro gol do Grêmio sai de uma jogada errada do Marlon, ele tenta num toque de primeira, ele inclusive assumiu esse erro, e a partir dali o Luizito Soares, ele abre o placar, e aí o que estava ruim foi muito pior. Tinha aquela expectativa com relação à equipe que pudesse iniciar o jogo, e aí o Pepa escolheu pelo Matheus Vital. Era até previsível, né, do que a gente já tinha abordado aqui dentro de O Tempo Esportes na semana passada. Ele recuperado da lesão e a luxação no ombro. Começou o jogo, formou o meio campo ali com o Jussa e o Lucas Silva, mas o Cruzeiro completamente inoperante, sem inspiração. Terminou o jogo por 3-0, mas poderia ter sido até mais, 2 gols anulados. Enfim, o Cruzeiro, se tem para tirar alguma coisa positiva disso tudo, Xará, pelo menos foi esse tapa que tomou o Cruzeiro, essa porrada, esse 3-0. O Cruzeiro tinha perdido até aqui jogos 2-1, 1-0, tomava um empate como tomou na última rodada contra o Corinthians, com gosto de derrota, mas saía com aquela sensação de que dava para ter feito mais. Esse jogo contra o Grêmio, que também sobe da Série B, uma pancada como foi, tem que ser para poder mudar tudo, viu, Xará? Pois é, e eu já quero chamar também pro debate, antes de você falar, viu, Seabra, o Samuel Venâncio, porque hoje na coluna do Samuca, ele analisou essa derrota do Cruzeiro pro Grêmio, na opinião do Samuel, e acredito que todo mundo que esteve envolvido nesse jogo, foi a pior apresentação do Cruzeiro na Série A. Mas você, né, Samuca, tava falando sobre a necessidade de cobrança, né, cara? Porque é até uma pergunta que eu tinha colocado aqui no nosso roteiro. Um abraço pra você, seja bem-vindo. A tal da gordurinha, e de gordura eu entendo, tá? Que o Cruzeiro acumulou ali daquele início bacana na Série A do Brasileiro, ela já acabou, né, Samuca? Então eu acho que pelo menos o sinal amarelo de alerta, ele tem que estar ligado, ou intermitente, para que o pessoal abra os olhos e entenda, né? Se ficar contando com a sorte o tempo inteiro, pode dar ruim, né, Samuel? Pois é, Rafa, boa tarde para quem nos acompanha aqui em O Tempo Esportes. Ontem foi um jogo, e como eu falei aí, o pior jogo do Cruzeiro, e muito atípico pelo que o Cruzeiro vinha apresentando, né? Eu concordo que os resultados são péssimos. Nas últimas 15 rodadas são 2 vitórias apenas na Série A do Campeonato Brasileiro, são 7 jogos sem vencer na competição. Mas o Rafael Nobre aí até usou um termo aí que, se tem alguma coisa positiva, eu não diria que isso pode ser coisa positiva, mas a derrota, da forma como ela aconteceu, se ela não chacoalhar o Cruzeiro neste momento, e aí eu não tô dizendo que a chacoalhada é com mudança de comando técnico ou não, mas se a atuação do Cruzeiro ontem, da forma como foi, com 4 minutos era para estar 1-0 pro Grêmio, e numa facilidade absurda, em um impedimento milimétrico ali, e eu pensei, o Cruzeiro começou a 5 por hora e o Grêmio a 200, com esse gol aí a turma vai acordar. Não, continuou até entregar um gol, né? Mais grave ainda, o Cruzeiro entregou um gol pro Grêmio, depois toma aquele gol numa falta cobrada rápida. É coisa que na escolinha lá em Araçaí já ensinava, falta pro adversário, alguém fica na frente da bola, independentemente de onde que ela seja, até você se
reposicionar em campo, né? Mas voltando nisso, se a atuação do Cruzeiro, a apatia, a entrega, tudo de ruim que tinha para acontecer num time, aconteceu ontem lá na Arena do Grêmio. Se isso não chacoalhar o Cruzeiro nesta semana, aí o torcedor pode ficar ainda mais preocupado. E repito, não é chacoalhar, vai mudar o comando técnico, não vai mudar. O que eu fiquei ontem, depois principalmente das palavras do Rafael Cabral, foi que tem algo a mais acontecendo no Cruzeiro. Não tem explicação. O Cruzeiro que vinha atuando com muita entrega, com muita disposição. A gente sabe que o Cruzeiro, o elenco montado não é um elenco para brigar pro G4 da Série A do Campeonato Brasileiro, mas também não é um elenco para entregar isso que tá entregando. E ontem foi vexame do Cruzeiro. O Grêmio fez 3. Aquele jogo ali, se fica Grêmio 7, Cruzeiro 0, estaria totalmente dentro da realidade que foi a partida. Então, as cobranças precisam acontecer, diretoria, aí todo o departamento de futebol, tem muita gente lá, né? Jogadores, comissão técnica. Aí muita gente vai falar, você mudaria o comando técnico? Eu acho que isso é a diretoria que tem que sentir, porque voltando nestas frases aí que chamam a atenção na entrevista do Rafael Cabral, perder ou ganhar é do jogo, mas atitude é inegociável, ou seja, faltou atitude. E por que faltou atitude? Faltou atitude de quem? Isso é a diretoria que tem que identificar internamente. Eles estão lá trabalhando todos os dias. Tem o D'Alessandro, que é um coordenador técnico, o Paulo Autuori, que chegou agora, diretor técnico, o Pedro Martins, executivo de futebol. Enfim, tem toda uma equipe, tem o Paulo André, que é o gestor do futebol da holding ainda do Ronaldo, e o próprio Ronaldo, né, que é o dono do Cruzeiro, dono também do Valladolid. Outra frase: precisa entender a grandeza do Cruzeiro. Quem não entender, tem que entender. Quem não tá entendendo a grandeza do Cruzeiro? Quem não quer estar no Cruzeiro hoje? É outra coisa que tem que ser identificada internamente. Então, são pontos importantes e que, infelizmente, hoje a torcida não tem essa resposta. Não tem essa resposta. Mas, repito, a apatia do Cruzeiro ontem me chamou a atenção, assim, de uma forma absurda. Absurda. E isso é trabalho para se identificar e, dependendo do que identificar, tem que romper a rota agora. Vai ter que romper a rota. Não dá para adiar mais uma recuperação. Com o Pepa ou sem o Pepa. Com esse grupo ou sem alguns dos jogadores. São 17 jogos pela frente. E a resposta, a gente já vem falando aqui, né? Mas o Cruzeiro, a situação só não tá pior, que a rodada foi pra turma lá de baixo, só o América que venceu, né? Foi maravilhoso. Porque senão hoje... exato. É como se diminuísse uma rodada e tudo estivesse a mesma coisa. Mas a sequência que vem agora, com os jogos ali, o Red Bull Bragantino tá na parte de cima, mas depois já é o Santos. Aí tem o Fluminense fora, Santos e Fluminense fora. Aí depois, quando voltar, já tem o América. Não sabe como vai estar o América até lá, né? Depois de mais 3 partidas. Então, o torcedor quer essa resposta o mais rápido possível. E repito, se com o Pepa ou sem o Pepa. Nesta semana, a diretoria tem que fazer o diagnóstico de que não, o trabalho tem que seguir, a resposta tem que vir, beleza, e o torcedor tem que ficar sabendo disso. Ou realmente a avaliação aqui interna é que o desempenho, ele já foi melhor, ele piorou muito e agora virou uma situação terrível, né? Porque não teve desempenho e teve um resultado péssimo pro Cruzeiro e que poderia ser ainda maior. Então, foi uma atuação vexatória. É isso que a diretoria
vai ter que dar de resposta aí ao seu torcedor, que eu não tenho dúvida nenhuma, o Rafa e amigos aqui de O Tempo Esportes. Hoje tá todo mundo o pé da vida, ninguém tá querendo ali acessar ingresso.cruzeiro.com.br, mas a partir lá de quarta-feira vai todo mundo comprar ingresso e teremos um grande público no Mineirão no domingo contra o Red Bull Bragantino às 6:30. Mas o fato é também que o torcedor vai cansando, né? Vai cansando de sempre ver a mesma coisa ao fim das partidas. E repito, agora ele não viu nem um desempenho mais ou menos. O Cruzeiro não teve nada de positivo ontem lá na Arena do Grêmio. Antes de voltar com o Rafa Nobre, eu tenho duas perguntas, começando por você, Daniel Seabra, porque você estava comentando o jogo ontem. Você concorda com o Samuel que há indícios de que o pessoal no Cruzeiro não tá na mesma vibe? Não estão mais naquele mesmo feeling, fechados com a comissão técnica? Você acha isso também do que você viu, principalmente no jogo de ontem, que eu acho que foi, como o Samuel disse, né? O que destoou, né? O jogo de ontem a gente espera que seja o ponto fora da curva, né? Porque o Cruzeiro não vinha agora. O Samuel destacou a entrevista do Rafael Cabral, e aí eu vou falar também sobre a entrevista do Pepa. O Pepa começou a entrevista coletiva dele depois do jogo, e ele disse, primeiro ele falou, erramos tudo, beleza, isso aí a gente viu no jogo, né? Não precisava nem do Pepa falar, mas ok. E a segunda frase que ele falou, chamou muita atenção e deixou alguma coisa no ar realmente, que ele falou assim, olha, eu aceito tudo, eu aceito vitória, derrota, dependendo da forma como o time jogar, mas isso que aconteceu hoje eu não aceito. Ou seja, o que aconteceu hoje que ele não aceita? Né? A gente viu dentro de campo um Cruzeiro absolutamente ridículo. Pra mim, eu não acho que foi a pior partida do Cruzeiro no Brasileiro, não, acho que foi a pior partida do Cruzeiro no ano. Com Pesolano, com tudo. E olha que eu trabalhei no Campeonato Mineiro em vários jogos e vi partidas horrorosas do Cruzeiro no Campeonato Mineiro. O time não ganhou nenhum jogo como mandante, pra vocês terem uma ideia. E ontem o Cruzeiro foi abaixo de qualquer crítica. Foi um time absolutamente ridículo, patético. Como o Samuel disse, se o Grêmio ganha de 7, 8 ontem, era dentro da normalidade. E o que eu tava contando? Tava até vendo aqui os jogos antigos do Cruzeiro, jogos antigos, rodadas agora passadas. A gente via Corinthians, Palmeiras, Botafogo, Atlético Paranaense, o Cruzeiro não ganhou e tal, mas o Cruzeiro competiu, o Cruzeiro bateu de frente com o Botafogo e todo mundo falou isso aqui que foi melhor e realmente foi, o Cruzeiro merecia ter vencido o jogo, contra o Palmeiras, que é o bicho papão aí também, o Cruzeiro bateu de frente, contra o Corinthians do Mineirão, sabe, contra o Atlético Paranaense, foi um jogão, 3-3 e tal, e de repente ontem, não é perder ou ganhar, não. É perder pro Grêmio na Arena do Grêmio faz parte. O Cruzeiro ganhar lá ou o Grêmio ganhar lá faz parte. São dois gigantes do futebol brasileiro. Mas tomar o vareio, o passeio que o Cruzeiro tomou ontem, não ver a cor da bola, foi um negócio ridículo, foi um negócio vergonhoso. Foi bizarro ver o time do Cruzeiro ontem. Sinceramente, lembrou os times aí que estavam na Série B do Cruzeiro, quase caindo pra Série C. Que o torcedor do Cruzeiro nem queria lembrar mais, ontem lembrou, foi mais ou menos aquilo. Então, principalmente essa frase do Pepa, junto com as frases do Rafael Cabral, não sei, eu não vou ser leviano aqui a ponto de falar tem alguma coisa, porque eu não sei, eu não tenho esse acesso ao vestiário, não tenho fonte nenhuma lá dentro que me garante isso, mas sinceramente tá esquisito. Se esse não foi o ponto fora da curva, esse jogo de ontem, nós vamos ver contra o Bragantino e tal, tá esquisito, porque esse jogo foi, pra mim, assim, abaixo de qualquer crítica. Ô Lélio Gustavo, seguinte, Lelão, você acha que, sobre a questão de mudança no comando técnico, você acha que tá na hora de mudar, tem que dar mais um tempo ao Pepa? Qual a sua opinião, Lelão? Olha, a situação dele começa a ficar insustentável. Isso aí é fato. Eu, por exemplo, acho que ele é o menor dos culpados, né? Você pega aí realmente uma atuação muito ruim ontem lá em Porto Alegre. Eu concordo com o Samuel sobre o quesito anímico aí, né? Não é assim que fala? Né? Isso. De disposição dos caras e tudo mais. E como ele lembrou, com 4, 5 minutos o Grêmio teve um gol anulado. E depois o Cruzeiro vai lá e entrega. E a grande chance teve o Palácio só no segundo tempo, que era pra ter empatado o jogo, e alguns minutos depois levou o segundo gol e jogou a toalha de vez. Mas, realmente, se houver ali, né, pelo conhecimento do D'Alessandro, Paulo Autuori, gente da bola mesmo, de que tá detectando ali que o Pepa não vai conseguir mais extrair nada do elenco, vai ter que trocar. E nesse momento a torcida vai ter que comprar o barulho do Cruzeiro, e é como o Samuel disse, vai ter que ir lá para apoiar.
melhor apoiar agora, né? Aliás, até um amigo nosso, viu, Samuca, o Bento, ele falou o seguinte: torcida foi lá cobrar, tá, mas gente, cobrança tem que se fazer quando tem jogador bom. E o Cruzeiro não tem jogador bom. Com raríssimas exceções aí, né? Do Lucas Silva, que a gente sabe da qualidade técnica dele, do Arthur Gomes, que chegou agora, né? Mas realmente, talvez, será que realmente o elenco sentiu a cobrança de sábado? Eu acho que quem tá no futebol também não vai sentir tanto assim, mas foi preocupante sim essa atuação e foi muito ruim. E gostei quando o Samuel perguntou, o Pepa falou, né? Se pudesse trocaria os 10. Aí o Samuel já vem na jugular, né? Ué, mas você tem 5 pra trocar e mudou só 2, por quê? Por que, Samuel? Aí ele falou que era questão física, que não dava pra trocar. Então não falasse que queria trocar 10, né? O Xará, até em cima disso, essa questão da troca do comando técnico, eu também sou dessa linha que nesse momento talvez não seja a hora de trocar o Pepa, mas acho que a cobrança ela tem que existir de uma forma mais pesada. Por exemplo, se a gente for analisar o jogo ontem, não entra na minha cabeça o fato de você levar o Willian pro jogo desse e ele não entrar, porque tecnicamente, pra mim, foi um dos piores jogos que eu vi de um lateral direito do Cruzeiro, o partido do Palácios ontem. Não tô nem falando do gol que ele errou, não tem que... Falando do todo mesmo, né, Xará? Todos os passes ele conseguiu errar. O Vital também completamente perdido, desde a lesão do Vital também, muito mal. Então a troca do Vital pela entrada do Machado, de fato, o que isso vai mudar? Uma substituição aos 42 minutos, a saída do Marlon para a entrada do Kaique. Sinceramente, quando eu vi aquela substituição com 3-0 pro Grêmio, o Bruno Rodrigues entrar com 2-0 pro Grêmio já, a gente com 5 minutos via que não ia dar certo. Rafa, a gente estava no jogo ontem, né? E eu até comentei sobre isso. Primeira coisa, eu não discordo do time que o Pepa colocou em campo, né? Como titular. Eu já cansei de falar isso aqui, pra mim o Bruno Rodrigues é meu titular com o pé amarrado nas costas. Ele tem atitudes de vez em quando que deveria, beleza, todo jogador faz isso, mas pra mim eu não vejo no Cruzeiro hoje, não tô dizendo nem só no ataque não, do meio ofensivo pra frente, eu não vejo ninguém no Cruzeiro hoje com futebol próximo do Bruno Rodrigues, com o que ele entrega, com o que ele deixa em campo. Então o Bruno Rodrigues pra mim não ser titular nesse time, pra mim já tá errado. Mas ok, ele entrou com um time ofensivo e a gente até elogiou a ofensividade e tal, pô, beleza, vamos ver o que dá. Deu tudo errado. A gente já viu no primeiro tempo que deu tudo errado. O que ele faz no intervalo? Ele tira 6 por meia dúzia, 6 por meia dúzia. Ele tirou o Neres, botou o João Marcelo, tirou o Jussa, botou o Machado. Pô, mas como o Samuel falou, eu falei isso no intervalo, ele deveria ter substituído 5 no intervalo. Ou pelo menos 4, sei lá, ou ter feito alguma coisa diferente, coloca o time pra frente. Eu teria colocado o Machado? Teria, mas não no lugar do Jussa. Não teria mexido na zaga, o Neres estava com cartão amarelo. Pelo amor de Deus, gente, então deixa o cara jogar. Tá? Agora, a substituição pra mim, que deixa muito claro, eu não sei se o Marlon pediu, o Samuel deve ter essa informação. Se o Marlon fez sinal pro banco, que estava sentindo alguma coisa, e ok, beleza, saiu, tudo bem, aí eu até retiro aqui esse estranhamento. Mas aos 41, 42 minutos do segundo tempo, você tomando 3-0, você tira um lateral esquerdo e põe outro lateral esquerdo, sinceramente, pra mim, eu falei na transmissão ontem, isso pra mim é substituição de quem não sabe nada de futebol, não deu pra entender aquilo. E eu não tenho a informação porque eu já tinha descido, que eu tava daquele jeito, né? Então eu tinha que chegar lá embaixo porque os jogadores iam sair imediatamente para as entrevistas, então eu nem vi, eu fui ficar sabendo depois que o Kaique tinha entrado. Que isso, sabe quando você vê que o negócio tá danado de ruim mesmo? Quando o Totonho falou a mesma coisa que o Daniel Seabra da troca do Pepa errada. E o Pepa não entende de futebol, mas o Totonho concordou com os nossos comentaristas, Lélio. Parem as máquinas, Lélio Gustavo. Complicado, mas realmente num momento como esse aí, toda a intervenção lá agora do Paulo Autuori, do próprio D'Alessandro, né? Gente com experiência, não sei se o Paulo André fica aqui em Belo Horizonte ou se dedica mais lá na Espanha, o próprio Ronaldo, acho que isso aí vai ser muito importante nessa semana.
porque o torcedor do Cruzeiro indo, aliás, vai ser uma demonstração de uma coisa. Fala aí, a nossa parte nós estamos fazendo aqui, ó, enchendo o Mineirão. Então, vocês vão ter que jogar. E se não jogar, amigo, vai ser um jogo que, sabe, vai ter muita cobrança, muita vaia, você pode esperar. Então, tá na hora aí de uma intervenção mais firme, né? Técnica agora, pra falar a verdade, inclusive do Paulo Autuori, que chegou aí pra exercer essa função, né? Ô, Rafa, só no pique aqui pra você passar pro Rafa Nobre, a questão do Pepa de substituições, a gente tá falando sobre isso, e nós falamos sobre isso ontem, não sei se foi na transmissão ou se foi fora depois. O Pepa não faz nenhuma substituição que muda a cara do time. O Pepa não tenta nada diferente, ele não muda, aliás, pelo contrário, ele mudou a cara do time de uma forma esquisita contra o Palmeiras, por exemplo, que o Vital foi substituído com 6, 7 minutos de jogo. É um time ofensivo, ele tira o Vital com 6 minutos de jogo e bota o Machado. Ou seja, você tirou uma característica lá e botou outra completamente diferente. Será que ele tá tão perdido assim? Eu não tô aqui pedindo cabeça de Pepa, porque ou de treinador qualquer, a gente já falou sobre isso na transmissão, e quando o Atlético tava com a questão do Cudê, sai, não sai e tal, eu falei isso e é o que eu repito sempre, eu não acho que caiba a mim falar quem tem que sair ou quem tem que entrar, quem sabe disso é a diretoria que paga o salário, é muito simplista pra gente falar, tem que tirar, mas e a multa? Não sei, então eu deixo isso mais por conta do torcedor e tal. Mas a gente analisa o que tá acontecendo. O trabalho do Pepa começou muito bem e depois, não sei, virou um nada com coisa nenhuma. A gente não consegue nem entender o que ele tá querendo com os times que ele escala. É, muito estranho. Enfim, ô Xará, só pra gente dar o último destaque aqui, o Cruzeiro, até conferir aqui se tinha alguma novidade na página do Cruzeiro, enfim, Twitter, com relação ao Alisson, realmente o jogador de saída do Cruzeiro, jogador de 25 anos, fez 22 jogos pelo Cruzeiro, 9 deles como titular, acertando com o Moreirense de Portugal. Essa passagem conturbada do Alisson pelo Cruzeiro, 2 atos de disciplina, 2 afastamentos, enfim, a gente sabe que tinha potencial para poder render mais. É difícil até comentar alguma coisa, porque a gente via potencial no Alisson até para poder brigar pela titularidade. Hoje, com esse meio campo do Cruzeiro, na minha opinião, seria até titular com bola, jogando bola.